com vocês? Estou de volta hoje para falar sobre o tema o peso da normalidade. Talvez você ache estranho, né, debater sobre a normalidade, mas é porque filosoficamente a questão de normalidade e anormalidade são temas interessantes de se refletir, temas importantes, né, de entendermos de uma forma mais estrutural. Afinal de contas, né, o que é o normal? E em contraponto, o que seria anormal? É importante marcar logo neste início que quando nós falamos da normalidade, basicamente a normalidade é uma espécie de acordo, é uma espécie de compromisso que assumimos com o outro ou com o mundo social. Por isso até a palavra acordar. Logo de manhã, quando o despertador, né, te acorda, veja que o termo acordar significa basicamente entrar em acordo. Basta despertar, basta acordar e você terá um compromisso com o outro. Portanto, o ser humano é montado particularmente por essas responsabilidades diante do outro. Mesmo que ele não perceba, existe uma coisa que na filosofia nós chamamos de alteridade. O que é alteridade? É exatamente o esquema do outro. É quando o ser humano é montado para viver as expectativas do outro. Para simplificar a ideia, desde muito cedo, desde bebê, a criança é colocada no mundo não para existir livremente, aleatoriamente, mas ela vai receber um enquadro, ela vai receber uma espécie de moldura existencial para existir. E entendam que não há um grande mal nesse processo. Não poderia ser diferente. O ser humano, como um animal diferente dos outros, ele depende crucialmente da sua base social. Ele depende das regras, das leis, até mesmo dos cuidados iniciais, né, dados por esses agentes da cultura, que comumente chamamos de pais. Os pais são aqueles que dão as primeiras orientações, que dão base para o nosso encaminhamento social. Mas o que eu quero discutir, né, nesse vídeo é o quanto essa normalidade te pesa. Por quê? Porque você não pode viver sem moldura. Você não pode viver isolado como uma ilha. Você precisa viver em sociedade, o que significa dizer imediatamente que você vai ter que aderir a algumas normas, regras, limites impostos pela vida social. Mas o que existe de mais danoso, e é isso que eu recebo muitas vezes no meu consultório. Alguns já me conhecem, além de filósofo, eu sou psicanalista. E por quase 3 décadas eu ouço pessoas falando exatamente dessa normatividade rígida. Pessoas neuróticas que são rígidas demais, que têm uma personalidade moral que serve como uma espécie de inimigo íntimo. Pessoas que se sentem obsessivamente culpadas, pessoas perfeccionistas que acreditam que estão sempre errando, estão sempre se cobrando, né, muitissimamente, nunca estão satisfeitas com a sua própria autoimagem. Essas pessoas sofrem um excesso de realidade, sofrem um excesso
dessa vida normal imposta e colocada internamente como uma espécie de prisão. Para que você descubra formas de se livrar desse aprisionamento, você vai ter que refletir, você vai ter que pensar parte desse tipo de vida normal que você leva. Se você se diz normal e é infeliz, se você se diz normal e só faz a vontade dos outros, não tem uma vida própria, está sempre buscando, né, o olhar do outro como reconhecimento, como base da sua existência, algo está errado. É por isso até que serve uma terapia. Na terapia você aprende que às vezes melhorar significa não deixar o seu entorno, as pessoas que te cercam, as pessoas que te cuidaram, muitas vezes muito felizes. Algumas pessoas, ao passarem pelo processo terapêutico, aprendem a dizer não, aprendem a se tornar mais originais, buscarem na sua vida interna uma vida mais autêntica, algo que satisfaça mais a sua real personalidade. Por isso, ao falar da normalidade patológica, uma espécie de normopatia, eu estou falando que normalidade demais pode te adoecer. De tempo em tempo, você tem que mudar a sua realidade. Porque, na verdade, a realidade se transforma. A realidade muda dinamicamente. Veja, né, como podemos perceber isso no dia a dia. Olhar para a sociedade moderna, a sociedade digital, é muito diferente de olhar para aquela sociedade que nascemos há de 30, 40 anos, que era uma sociedade, né, muito menor, muito mais orgânica, diríamos assim. Hoje nós vivemos uma sociedade muito maior, muito mais complexa. E não há o que fazer. Você vai ter que se adaptar. Muitas vezes o normopata, aquele indivíduo que sofre, né, de excesso de normalidade, é um indivíduo que tem pouca capacidade de adaptação. É um indivíduo tão rígido que quer entrar numa máquina do tempo e voltar para o passado, para a sua infância. E por mais nostálgico que você possa ser, nós todos temos um pouco de direito à nostalgia, você não pode se perder nessa nostalgia. Você tem que olhar para frente. Então, se você tem 40, 50 anos, 60 anos, não importa a sua idade, a sua vida ainda está aberta como possibilidades. Você não pode se definir como o normal, né, da vez, aquele que não pode mudar porque as pessoas esperam demais de você. Quantas vezes disse isso aos meus pacientes? Você cria uma imagem idealizada, você cria uma imagem de você mesmo e você depois fica cativo dessa imagem. Você fica prisioneiro dessa imagem. Então aprenda a se desconstruir. Aprenda a ver novas normalidades. Seja, às vezes, anormal. Muitas vezes, a ideia de anormalidade nada mais é de que uma maneira autêntica de você ser. Eu não estou querendo dizer que você tem que ser o esquisitão da vez, não é isso. Apenas estou querendo dizer que você pode internamente sempre reavaliar o que você considera normal. Se a normalidade adotada por você não é uma doença, não é um mundo pequeno onde você está morrendo sufocado por causa da exigência dos outros.
Você deve aprender a alargar, a questionar, a mudar as coisas de lugar. Terapeuticamente, o indivíduo melhora quando ele tem coragem de ser outro, quando ele tem coragem de descobrir que não está morto, não é um personagem de um filme, não é um sujeito acabado, fechado, dentro do âmbito das suas possibilidades. Não, você pode ser muita coisa em pouco tempo. Se você tiver que viver mais 5 anos, 10 anos, 15 anos, você deve definir o que você vai ser nesse tempo. Não importa se você vai viver mais uma semana, você vai ter que decidir como é que você quer viver. Você quer viver a partir da cartilha de outros? Quer viver lendo apenas aquilo que outros escrevem para a sua vida, criando um roteiro? Eu sempre digo, em um outro programa eu já até abordei isso, além de ser um ator, nós todos somos atores, no palco da vida nós estamos sempre com máscaras, é normal, mas além de você ser um ator, você precisa ser o autor da sua vida. Você vai ter que ter força para criar, a partir da sua força interna, do seu dinamismo interno, da sua criatividade pessoal, uma realidade propriamente nova. Algo que pode ser pensado de uma forma muito maior do que talvez você se acostumou a pensar. Não pense para dentro, não pense só o passado. Como diria o filósofo Nietzsche, não pense para trás. Olhe para a frente. E isso significa se livrar, às vezes, de uma normalidade que não é normalidade. É um hábito, é um costume de sofrer. Pessoas masoquistas acostumam-se, com a sua vida masoquista. Pessoas sádicas se acostumam com a ideia de que tem que fazer as pessoas sofrerem para ser feliz. Por isso, você pode ser outro. Mas para que você seja outro, você vai ter que primeiro reconhecer aquilo que te afeta, aquilo que te empobrece, aquilo que tira a sua vitalidade. Portanto, ao falar desse peso da normalidade, desse normal patológico, o que quero é que você passe a reavaliar a extensão da sua vontade. Você tem vontade de ser simplesmente pensado pelos outros? Tem vontade de só agradar o outro? Se você vai ficar preso, a essa vontade tirânica fora de você, você vai ser apenas um coadjuvante, um pobre personagem pensado por outros. Você não vai poder escrever o seu livro. Você vai ser apenas, um personagem pensado por outras cabeças. E você pode fazer diferente. Talvez você tenha que buscar até ajuda profissional. Como eu disse, a buscar ajuda de um psicanalista, buscar ajuda de um terapeuta, é muitas vezes imprescindível. Por quê? Porque você vai aprender que muitas vezes a cura não está no ajuste, e sim no desajuste. Aprender a se desajustar a tempo e buscar o ajuste próprio da sua vontade, talvez seja o genuíno caminho para a sua vida. Eu agradeço a todos, vou terminando por aqui. Vou pedir para vocês curtirem o canal, curtirem o vídeo, divulguem para outras pessoas. Devagarzinho nós estamos subindo, alcançando mais pessoas. E o objetivo é exatamente este: atingir mais pessoas com essa nossa mensagem. Um abraço e até a próxima vez.